Antes de começarmos esta história, eu quero pedir algo que faz toda a diferença para que este canal continue crescendo. Deixe o seu like, inscreva-se e comente aqui embaixo o que você sente ao ouvir histórias como esta. Isso ajuda muito para que outras pessoas encontrem este conteúdo e fortalece ainda mais a nossa comunidade. Agora, prepare-se. A história de hoje fala sobre herança, revelações e verdades capazes de mudar uma vida inteira. A noite estava incomodamente silenciosa, como se algo estivesse prestes a acontecer. A jovem órfã caminhava pela rua estreita que levava ao orfanato onde cresceu. O vento frio tocava seu rosto enquanto ela tentava entender por que, depois de tantos anos, fora chamada ali de maneira tão urgente. Ao abrir a porta rangente do prédio antigo, encontrou a diretora sentada à mesa central com as luzes acesas, apesar da hora avançada. A postura da diretora não era a mesma de sempre. Seus olhos carregavam uma inquietação que a órfã nunca tinha visto. "Sente-se", disse ela, sem firmeza na voz. Sobre a mesa, um pacote envolto em tecido escuro, amarrado com um fio vermelho, parecia dominar o ambiente. A órfã sentiu o coração acelerar assim que o viu. Algo naquele objeto parecia chamar por ela, como se tivesse esperado todos esses anos apenas por aquele momento. "Hoje fazem 12 anos desde a morte dos seus pais", disse a diretora, evitando encará-la diretamente. "E há algo que precisa finalmente voltar para você." A diretora empurrou o pacote na direção da jovem. Suas mãos tremeram ao tocar o pano, que parecia mais pesado do que deveria. "O que é isso?" perguntou, tentando manter a voz firme. A diretora respirou fundo, como quem carrega um peso que finalmente pode largar. "É o diário da sua mãe. Ela deixou isso para você. Pediu que só fosse entregue quando achássemos que você estava pronta para lidar com a verdade que está aí dentro." A palavra verdade ecoou dentro dela de forma desconfortável. A verdade sobre o quê? Sobre quem seus pais realmente eram? Sobre o que aconteceu naquela noite em que o mundo dela desabou? A diretora hesitou, mas continuou. "Este diário explica coisas que nunca consegui te contar. Coisas que talvez você deseje e talvez prefira nunca ter sabido." A órfã sentiu o peso do pano em suas mãos, como se carregasse um pedaço de um passado que ela nunca teve permissão de compreender. Um frio percorreu sua coluna, mas também uma estranha sensação de que o momento que sempre temeu finalmente havia chegado. Ela se levantou, segurando o pacote junto ao peito. Sabia que, ao abrir aquele diário, sua vida deixaria de ser a mesma. A diretora a observava em silêncio, como se soubesse que nenhuma palavra poderia prepará-la para o que viria. A órfã cruzou a porta do orfanato sem olhar para trás. O vento da noite soprou mais forte, como se tentasse adverti-la. Mas ela continuou andando, determinada, segurando a herança que mudaria tudo. Ela caminhou até o pequeno quarto que havia alugado nas últimas semanas. O lugar era simples, silencioso e iluminado apenas por uma lâmpada amarelada que pendia do teto. Ao fechar a porta atrás de si, sentiu o coração bater como se estivesse prestes a enfrentar algo que poderia derrubar toda essa estrutura da sua vida. Colocou o pacote sobre a mesa. O pano escuro parecia ainda mais pesado agora. Por um instante, ela hesitou. E se aquilo escondesse uma verdade da qual ela jamais pudesse voltar atrás? Mas a curiosidade, ou talvez a necessidade de respostas, falou mais alto. Ela desfez o nó do fio vermelho com cuidado. O pano se abriu, revelando um diário de capa de couro, marcado pelo tempo, com bordas gastas e um cheiro de papel antigo que despertou algo profundo dentro dela. Sentou-se, respirou fundo e abriu na primeira página. A caligrafia da mãe era suave, elegante, quase artística, mas a frase inicial era um golpe direto no peito. "Se você está lendo isto, minha filha, significa que a verdade que escondemos para te proteger finalmente encontrou você." Ela sentiu o corpo inteiro estremecer. Aquela frase soava como um aviso e como um pedido de perdão. Continuou lendo.
Há coisas sobre mim, sobre seu pai e sobre você que nunca puderam ser ditas, não por falta de amor, mas porque a verdade, se revelada cedo demais, poderia ter destruído você. A órfã sentiu os olhos marejarem. Nunca conhecera seus pais, nunca ouvira suas vozes, nunca recebera um abraço deles. Tudo que tinha eram histórias vagas contadas por adultos que mais pareciam evitar o assunto do que realmente respondê-la. Ela virou a página. Você não nasceu em circunstâncias comuns, e a noite em que partimos deste mundo não foi um acidente, nem obra do destino. Foi consequência de escolhas e de segredos que carregamos. Um arrepio percorreu sua pele. Ao ler aquelas palavras, algo dentro dela começou a se mover, como se a sombra de um passado esquecido estivesse despertando. Continuou: Eu preciso que você tenha coragem, porque o que você encontrará nas próximas páginas vai questionar tudo o que você acredita sobre a sua origem, sobre quem confiou em você e sobre quem tentou te proteger. A órfã fechou o diário por um instante. Era informação demais. Era dor demais. Mas também era a primeira vez em toda a sua vida que ela sentia a presença da mãe tão perto. Era como ouvi-la, como se a voz estivesse de pé ao seu lado. Ela enxugou as lágrimas, respirou fundo e abriu novamente. Antes de te contar o que realmente aconteceu, preciso que você saiba. Nós te amamos mais do que qualquer veracidade poderia expressar. E tudo o que fizemos, inclusive esconder a verdade, foi para garantir que você sobrevivesse. Sobreviver. Aquela palavra atingiu como uma lâmina. Sobreviver ao quê? Ela folheou mais algumas linhas, mas a página seguinte estava quase ilegível. Parecia borrada por água, como se alguém tivesse chorado enquanto escrevia, ou enquanto tentava apagar algo. No final da página, apenas uma frase clara permanecia. Quando você estiver pronta, volte ao lugar onde tudo começou. A órfã encostou o diário na mesa, respirando com dificuldade. Seu corpo inteiro parecia querer fugir daquela revelação, mas sua alma, pela primeira vez, se movia em direção ao passado que sempre lhe foi negado, o lugar onde tudo começou. Ela sabia exatamente qual era, e isso tornava tudo ainda mais assustador. A órfã passou a noite em claro. Entre uma leitura e outra, fechava o diário para tentar respirar. As palavras da mãe mexiam com ela de um jeito que não conseguia explicar. Era como se cada frase abrisse uma porta há anos trancada dentro dela. E agora, uma nova direção ecoava em sua mente. Voltar ao lugar onde tudo começou. Não precisava pensar para saber qual era esse lugar. Era a antiga casa dos pais, abandonada desde o incêndio que levou suas vidas. A casa que todos diziam estar condenada. A casa que ela evitou a vida inteira. Quando o sol começou a nascer, ela já estava pronta. Pegou o diário, colocou dentro de uma mochila surrada e saiu, sem olhar para trás. A cidade ainda despertava quando ela chegou à colina onde a casa se erguia. O caminho era cercado por mato alto e árvores que pareciam sussurrar histórias antigas. A cada passo, o ar ficava mais pesado, como se o lugar guardasse memórias vivas. Ao avistar a casa, sentiu o estômago se contrair. A fachada estava desgastada, coberta por musgo e rachaduras. As janelas quebradas deixavam a brisa entrar e sair como lamentos. Ainda assim, havia algo ali que chamava por ela, como se o tempo tivesse aguardado apenas sua chegada para começar a se mover novamente. Ela empurrou o portão enferrujado, que rangeria como se protestasse. Seu coração parecia acompanhar o som, batendo irregularmente. Antes de entrar na casa, ela abriu o diário novamente, procurando por alguma pista. E ali estava, na página seguinte, escrita com pressa, quase como uma anotação de última hora. Se você voltar a casa, procure na sala principal. Há algo que nunca puderam encontrar, algo que pertence a você. Ela respirou fundo e entrou. O cheiro de madeira queimada ainda persistia, mesmo após tantos anos.
A sala principal estava praticamente intacta, exceto pelas marcas escuras nas paredes e pelos móveis cobertos de poeira. Havia uma sensação estranha no ar, como se a casa lembrasse dela. Ela começou a examinar o local, abrindo gavetas quebradas, levantando tapetes rasgados, buscando algo que fizesse sentido, mas nada parecia diferente. Foi então que seus olhos perceberam algo que não lembrava de ter visto antes. Uma pequena marca circular no chão, quase perfeita, como se fosse o resultado de um objeto que esteve ali em outro tempo. Ela se ajoelhou e passou a mão sobre a marca. A madeira parecia levemente solta. A órfã puxou com cuidado. Um pedaço do assoalho se levantou, revelando um compartimento secreto. Seu coração parou por um instante. Dentro do compartimento, envolto em pano branco envelhecido, havia um objeto pequeno, metálico, uma chave antiga, pesada, com detalhes entalhados. Ao lado dela, um bilhete dobrado. Com mãos trêmulas, ela abriu o bilhete. Se chegou até aqui, significa que está pronta para abrir aquilo que nós não tivemos coragem. A órfã sentiu o sangue gelar nas veias. A chave parecia pulsar na palma da mão. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. O diário não era o único legado. A chave não era simbólica. Ela tinha um destino preciso, e esse destino estava mais perto do que imaginava. Segurando a chave com força, ela percebeu que a história que vinha buscando não estava apenas nas páginas. Ela estava viva e estava chamando por ela. Ela permaneceu ajoelhada diante do compartimento secreto por longos segundos, segurando a chave como se aquilo fosse a única coisa sólida em um mundo que, de repente, começava a se desfazer. A chave era antiga, fria ao toque, com um entalhe no centro que parecia formar um símbolo que ela nunca tinha visto antes. Um símbolo que, de algum modo inexplicável, parecia familiar. Guardou a chave na mochila, junto do diário, e permaneceu em silêncio, observando a sala tomada por sombras. Era estranho pensar que aquela casa, o lugar onde tudo começou e terminou, ainda guardava segredos depois de tantos anos. Mas a verdade é que ela sempre soube, no fundo da alma, que faltava algo. Algo que ninguém nunca disse. Algo que ninguém nunca quis que ela descobrisse. Ao sair da sala, percebeu algo que a deixou inquieta. A porta de um cômodo, que antes estava entreaberta, agora estava completamente fechada. Ela sabia que não a tinha tocado. Aproximou-se devagar. A madeira escura tinha marcas profundas, como arranhões antigos. Do outro lado, sentia um ar mais gelado filtrando por uma fresta. Empurrou a porta. O quarto estava vazio, apenas com móveis cobertos por lençóis sujos e paredes manchadas pelo tempo. Mas no canto direito, atrás de uma cadeira quebrada, havia algo que nunca esteve ali antes. Um pequeno tapete enrolado, como se escondesse algo preso ao chão. Ela se aproximou e puxou o tapete. Seu coração falhou por um instante. Ali, preso entre duas tábuas do piso, havia um cofre. Pequeno, de metal envelhecido, com uma fechadura tão antiga quanto a chave que ela carregava. Seus olhos se arregalaram. Aquela era a peça que faltava, o destino da chave, o segredo que seus pais tentaram proteger. A verdade que a mãe disse que destruiria antes de curar. O cofre estava coberto por pó e resquícios de fuligem, como se tivesse sobrevivido ao incêndio que engoliu o resto da casa. Era surpreendente que ninguém o tivesse descoberto nesses 12 anos. Ela se ajoelhou diante dele, sentindo a respiração se acelerar. Era como se a própria casa estivesse observando a cena, esperando a decisão que ela tomaria. Tirou a chave da mochila. O metal brilhou levemente quando a luz atravessou a janela quebrada. Aquela era a primeira vez em toda a sua vida que ela tinha algo concreto dos pais. Não histórias, não lembranças de terceiros, algo real, deixado por eles. Algo que a esperava desde o dia em que o mundo desabou. Mas ao aproximar a chave da fechadura, uma sensação estranha a parou. Uma voz interna,
silenciosa, quase instintiva, sussurrou que talvez ela não estivesse pronta, que abrir aquele cofre significaria virar uma chave dentro dela mesma, uma chave que nunca poderia ser fechada outra vez. Ela afastou a mão, hesitando. O cofre parecia pulsar, como se carregasse algo vivo, uma verdade que respirava, que aguardava, que quase chamava por ela pelo nome. Fechou os olhos e respirou profundamente. Ainda não. Não naquele momento. Ela sabia que antes de abrir o cofre, precisava entender mais. Precisava voltar ao diário. Precisava compreender o motivo pelo qual seus pais deixaram aquilo escondido, arriscando tudo para preservar aquele segredo. Guardou a chave novamente. Fechou o compartimento. E deixou a casa, levando o peso de algo que parecia maior do que sua própria história. Ao caminhar de volta para a cidade, só uma coisa ocupava sua mente. O que estava ali dentro, naquele cofre silencioso, tinha o poder de mudar tudo o que ela acreditava sobre si mesma, e ela já não tinha mais como fugir. Depois de deixar a casa dos pais, ela caminhou por longos minutos, sem perceber para onde estava indo. A chave parecia pesar mais do que deveria dentro da mochila. Cada passo soava como uma contagem regressiva silenciosa, até o momento em que teria de enfrentar o que estava guardado no cofre. Ao chegar ao pequeno quarto onde estava vivendo, ela trancou a porta e sentou-se no chão, ainda ofegante. Precisava de respostas e sabia exatamente onde encontrá-las. Ela retirou o diário da mochila, passou a mão pela capa desgastada e abriu novamente onde havia parado. As próximas páginas pareciam mais antigas, quase como se tivessem sido escritas às pressas, antes que alguém pudesse impedir. Se você encontrou a chave, minha filha, significa que o pior já passou, mas também significa que o que tentamos esconder está prestes a te encontrar. Ela sentiu um arrepio intenso. A mãe sabia. Sabia que um dia aquela verdade bateria à porta, mesmo que levasse anos. Virou a página. Existe algo que você precisa entender antes de abrir o cofre. A história da nossa família não começou com você, nem comigo. Ela começou muito antes, com decisões tomadas por pessoas que acreditaram estar fazendo o certo, mas que condenaram todos nós. As linhas seguintes estavam mais densas, carregadas de dor. Seu pai tentou impedir, ele lutou até o fim, mas havia segredos demais, pessoas demais envolvidas e riscos que jamais poderíamos imaginar. O incêndio que tirou nossas vidas não foi um acidente, foi um aviso. Foi a tentativa final de silenciar o que estava prestes a ser revelado. A garganta da jovem se fechou. Ela sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. Durante anos, acreditou que os pais tinham morrido em um acidente doméstico. Era o que todos sempre disseram. Mas agora, a verdade surgia de forma cruel e inesperada. A mãe continuava. Não confie em tudo o que te disseram. Aqueles que cuidaram de você após nossa partida, eles sabiam apenas uma parte da história. Não são culpados, mas foram orientados a manter distância de certas verdades. Ela virou a página com mãos trêmulas. Na folha seguinte, havia algo que não esperava ver. Uma foto antiga, dobrada, quase apagada pelo tempo. Era uma foto de seus pais, ainda jovens, abraçados ao lado de um homem desconhecido. O rosto dele estava parcialmente queimado, como se alguém tivesse passado um fósforo aceso sobre a imagem, deixando uma marca preta onde deveriam estar os olhos. Atrás da foto, uma frase escrita com a caligrafia da mãe. Ele sabe que você está viva. A órfã deixou a foto cair no colo. Um frio percorreu seu peito. Quem era aquele homem? Por que os pais o temiam? E como ele poderia saber algo sobre ela depois de tantos anos? Continuou lendo. Seja cautelosa. Você está sendo observada desde o dia em que nasceu. E se encontrou o que escondemos na casa, eles também sabem que o tempo deles está acabando. O diário, pela primeira vez, parecia palpitar de urgência. As últimas linhas desse trecho diziam: a chave abre o cofre,
Mas o cofre abre algo maior. Não faça isso sem estar preparada. A verdade pode te quebrar antes de te libertar. Ela fechou o diário com força. Suas mãos estavam frias. Seu coração batia como se quisesse fugir do próprio corpo. Agora havia mais perguntas do que respostas. E pela primeira vez, ela sentiu medo real. Não medo do passado, mas medo do presente. Porque tudo indicava que ela não estava tão sozinha quanto imaginava. A órfã fechou o diário com um movimento brusco, tentando conter o tremor que tomava seus dedos. O quarto parecia menor, mais sufocante, como se as paredes se aproximassem cada vez mais, enquanto a realidade ao seu redor mudava de forma. A frase "ele sabe que você está viva" ecoava na mente dela como um aviso antigo, ressuscitado depois de anos de silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia apenas perturbada. Sentia-se observada. Levantou-se devagar e foi até a janela. A rua estava vazia, iluminada apenas por um poste fraco que piscava de tempos em tempos. Nada parecia fora do lugar, mas havia algo no ar. Uma presença invisível, aquela sensação que a pele sente antes da mente perceber. Tentou se convencer de que era apenas paranoia, que o peso das revelações a estava fazendo ver coisas onde não havia nada. Mas, no fundo, uma parte dela sabia que não era imaginação. Ela se afastou da janela e começou a caminhar pelo quarto. A chave na mochila parecia chamá-la, como se soubesse que o tempo estava correndo. Precisava pensar, precisava entender o que acontecia antes de tomar qualquer decisão precipitada. Então, seu olhar se fixou na porta. A fechadura estava torta. Ela se aproximou. A madeira exibia marcas finas, quase imperceptíveis, como se alguém tivesse tentado destrancar a porta por fora. O ar sumiu dos pulmões. Ela não tinha deixado aquilo assim. Encostou a mão com cuidado. A fechadura ainda estava quente, como se alguém tivesse mexido nela há poucos minutos. Engoliu em seco. Não estava sozinha naquela noite. Um som fraco ecoou do corredor. Um estalo suave, quase delicado, mas suficiente para fazer o coração dela disparar como um tambor. Ela deu 2 passos para trás, sentindo o chão ranger sob seus pés. O quarto inteiro parecia atento, como se aguardasse o próximo movimento. Outro estalo, mais próximo desta vez. A órfã prendeu a respiração. Se aquilo fosse alguém, por que não entrou quando tentou forçar a porta? Por que estava ali, parado, apenas ouvindo? Ela apagou a luz. O quarto mergulhou na escuridão, iluminado apenas pela claridade fraca da rua entrando pela janela. Ficou imóvel ouvindo. O mundo parecia suspenso, até que, de repente, tudo ficou silencioso. Silencioso demais. Apenas seu próprio coração quebrava o silêncio. Com passos lentos, ela se aproximou da janela novamente e olhou com cuidado. Foi quando viu algo que fez seu sangue gelar. Do outro lado da rua, bem ao lado do poste pisca-pisca, havia alguém parado. Um homem, imóvel, observando a janela dela com uma atenção que parecia atravessar o vidro e o tempo. Ela se afastou imediatamente, sem fazer barulho. Sentou-se no chão, tentando controlar a respiração. O diário ainda estava ao seu lado, como um lembrete cruel de que tudo aquilo estava conectado. Seus pais tinham inimigos. O incêndio não foi um acidente, e alguém sabia que ela estava se aproximando da verdade. Ainda assim, algo dentro dela se fortalecia, como se a coragem que seus pais carregaram se despertasse em seu sangue. Se havia alguém vigiando seus passos, então aquilo que estava trancado no cofre era ainda mais importante do que imaginava. Ela segurou o diário contra o peito. Não tinha mais como recuar. A verdade estava chamando. E agora havia alguém lá fora que também sabia disso. Ela permaneceu sentada no chão por vários minutos, tentando controlar a respiração, enquanto o som distante de passos, ou talvez apenas o eco da própria imaginação, ainda pulsava em seus ouvidos. Mas, por mais aterrorizada que estivesse, havia algo dentro dela que crescia.
Não era coragem, não era força, era necessidade. Precisava saber a verdade. Precisava entender o motivo pelo qual sua família tinha sido destruída, porque uma vida inteira foi construída sobre silêncio e medo. E mais do que isso, precisava compreender por que alguém ainda hoje a observava como um alvo vivo. A órfã pegou o diário novamente. A capa parecia ainda mais fria, mais densa, como se guardasse um peso espiritual que só agora começava a ser revelado. Abriu na página seguinte. Se você chegou até aqui, significa que encontrou a casa, e talvez até mais do que imaginávamos. Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Mas antes que você tome qualquer decisão, precisa conhecer a verdade por trás da nossa linhagem. Nós não éramos apenas uma família comum. A jovem franziu o senho. Linhagem? Aquilo parecia mais uma metáfora, até que continuou lendo. Foram gerações de segredos, pactos e responsabilidades que nunca deveriam ter sido passados adiante. Seu pai tentou romper com tudo, mas havia pessoas que não aceitariam perder o poder que nossa história carregava. Ela virou a página com cuidado, como se pudesse machucar o papel antigo. O homem da fotografia foi o último que tentou obrigar seu pai a continuar o que nossos antepassados haviam criado. Ele acreditava que você, mesmo sendo apenas uma criança, seria a peça mais importante desse legado. A órfã sentiu um aperto forte no peito. Ela, importante? Parte de um legado desconhecido? A mãe prosseguia. O incêndio foi uma guerra silenciosa, uma tentativa desesperada de nos livrar dele e de tudo que ele representava. Pagamos o preço com nossas vidas, mas salvamos a sua. Ainda assim, eu sabia que um dia ele poderia voltar. A jovem apoiou uma mão sobre a boca, tentando conter um soluço. O peso da revelação era esmagador. Virou mais uma página. O que está dentro do cofre é a única prova que poderia derrubá-lo. É o que ele tentou destruir naquela noite. E é o que você agora carrega como herança. Ela fechou os olhos. O cofre, a chave, a sombra observando do outro lado da rua. Tudo se conectava. Quando abriu os olhos novamente, continuou lendo. Mas preciso te alertar. Abrir o cofre não é apenas descobrir um segredo. É assumir uma posição na história que tentamos apagar. Se você abrir, não haverá retorno. As palavras pareciam quase gritar da página, como se a mãe tentasse segurá-la do outro lado do tempo. A órfã sentiu a garganta fechar. Mesmo assim, virou para a próxima página. Mas o que encontrou não foi o que esperava. A página estava arrancada. Restavam apenas pedaços do papel, como se alguém tivesse removido aquela parte com pressa, cortando a informação mais importante. A mãe tinha escrito algo ali, algo que alguém não queria que ela visse. No rodapé da página seguinte, uma única frase escrita com outra letra, grossa, firme, quase agressiva, atravessava o papel. Você não devia ter voltado. A órfã deixou o diário cair no chão. Aquela letra, aquele aviso, não era da mãe. E naquele instante, ela soube o que aquilo significava. Alguém estivera com o diário antes de chegar às suas mãos. Ele sabia do cofre, sabia da chave, sabia que ela estava se aproximando do fim do mistério. E agora, sabia que ela não iria parar. A verdade deixava de ser apenas revelação, virava perseguição, e ela estava no centro. O diário permanecia caído no chão, aberto naquela página mutilada, como se a própria verdade tivesse sido arrancada à força. A órfã sentia um peso estranho no peito, uma mistura de indignação, medo e uma determinação que começava a se tornar perigosa até para ela mesma. Alguém tinha mexido no diário. Alguém tinha apagado parte da história, e esse alguém deixara um recado claro. Você não devia ter voltado. Ela fechou o diário devagar, respirando profundamente. A sensação de estar sendo observada não desaparecia. Pelo contrário, parecia se intensificar a cada segundo.
Levou a mão até a mochila, tocando a chave. A chave parecia fria demais, pesada demais, como se carregasse não apenas metal, mas memória, risco, destino. Ela se levantou e olhou ao redor do quarto. Nada ali lhe dava segurança. Nada ali parecia protegido o suficiente para continuar guardando um segredo tão grande. Precisava sair. Precisava voltar ao único lugar onde poderia encontrar respostas completas, mesmo que fosse o lugar mais perigoso da sua história. A casa dos pais. A estrada até o topo da colina parecia mais longa à noite. O vento soprava com mais força, carregando restos de folhas secas que riscavam o chão como pequenas lâminas. Cada passo parecia confrontá-la com o medo que tentava controlar. Quando finalmente chegou à casa, a lua iluminava a fachada antiga, revelando sombras que se moviam conforme o vento batia nas janelas quebradas. Ela empurrou o portão, que rangeu alto demais para o seu gosto. A casa parecia respirar com dificuldade, como se a presença dela despertasse dores adormecidas. Ao entrar, percebeu algo diferente. A porta do quarto, onde ela encontrara o cofre, antes aberta, agora estava fechada. Fechada de forma cuidadosa, como se alguém tivesse estado ali recentemente. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ela caminhou até lá. A madeira parecia vibrar sob a palma da mão dela. Empurrou a porta devagar. O quarto estava silencioso, mas algo havia mudado. As cortinas rasgadas balançavam como se tivessem sido tocadas há poucos instantes. O tapete que ela havia movido estava de volta ao lugar. E o cofre, antes completamente exposto, agora estava coberto por poeira que não era natural. Uma poeira fina, recente, quase como se alguém tivesse tentado esconder as marcas deixadas por ela horas antes. Ela se aproximou devagar, ajoelhando-se diante do cofre. A chave pesava em seu bolso como um martelo pendurado na consciência. Sentiu o chão gelado sob os joelhos. Sentiu o silêncio da casa como se todas as paredes observassem seus movimentos. E então ouviu um estalo. Não era vento. Não era madeira se movendo com o tempo. Era o som distinto de um piso rangendo, ali mesmo, dentro da casa. Ela se levantou imediatamente, coração acelerado, olhos buscando alguma sombra entre as frestas da escuridão. Outro estalo, dessa vez mais próximo. Ela recuou, segurando a chave com força, como se aquilo pudesse protegê-la de algo invisível. A casa parecia sussurrar advertências, mas também parecia implorar para que ela continuasse. Uma mistura impossível de perigo e destino. Um último estalo ecoou, vindo do andar de cima. Devagar, ela ergueu o olhar para a escada. A madeira escura parecia engolir a pouca luz que entrava pela janela partida. A sombra de alguém, ou algo, moveu-se rápido demais para ser identificada. O coração dela quase parou. Não estava sozinha, e alguém estava à espera, ou à caça. Ela ficou parada diante da escada, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar junto ao estalo que ainda vibrava pela casa. O ar estava pesado, frio, denso o suficiente para fazer sua respiração parecer curta, incompleta. Não fazia sentido alguém estar ali. A casa estava abandonada há anos, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido demais, porque cada revelação que descobriu nas últimas horas apontava para uma verdade inevitável. Ela não estava buscando o passado. O passado estava buscando por ela. Respirou fundo e deu o primeiro passo na escada. A madeira gemeu sob o seu peso, como se tentasse avisá-la que ainda dava tempo de voltar. Mas ela continuou. O corredor do andar de cima era estreito, longo, iluminado apenas pela luz pálida da lua entrando por uma janela quebrada. As sombras se moviam com o vento, criando formas que pareciam acompanhar cada passo dela. O som que ouvira antes, aquele estalo, soava agora como uma memória distante, mas ainda presente o suficiente para arrepiar sua pele. Ela caminhou devagar, observando cada detalhe.
A porta do último quarto estava entreaberta. Era o quarto que, segundo histórias que ouviu quando criança, havia pertencido aos pais. Um quarto que ela nunca chegou a conhecer. Um quarto que ninguém mais ousava entrar. A respiração dela ficou mais pesada. A luz da lua iluminava uma faixa do chão, revelando poeira e marcas. Marcas de passos recentes, passos que não eram seus. Ela se aproximou. A porta rangeu quando empurrou, revelando o interior escuro do quarto. O cheiro ali dentro era diferente, não de mofo nem de queimado, mas de algo mais fresco, mais vivo, como se alguém estivesse ali minutos antes. O quarto estava quase intacto. A cama coberta por um lençol velho, a cômoda com gavetas quebradas, retratos queimados em molduras tortas. Mas havia algo novo no ambiente, algo que não combinava com o resto. Um caderno, no chão, aberto, virado para cima como se alguém tivesse deixado cair ao ser surpreendido. Ela o pegou. Não era velho, não pertencia aos pais. A capa era recente e a letra não era da mãe. Ao abrir, encontrou anotações detalhadas sobre ela mesma. Datas, lugares, observações sobre seus movimentos, sobre onde morava, com quem falava. Alguém vinha monitorando sua vida inteira. Engoliu seco quando viu a última anotação. Ela encontrou a casa. Deve estar próxima do cofre. As mãos dela tremiam. Fechou o caderno rapidamente, guardando-o junto ao diário da mãe. Um novo som ecoou atrás dela, um movimento suave, quase imperceptível vindo do corredor. Ela girou o corpo, o coração disparado, mas não havia ninguém, apenas o corredor vazio. E uma sombra no final dele, projetada pela luz da lua, uma sombra que não era dela. A órfã deu um passo para trás, o chão rangeu, e pela primeira vez ouviu a respiração de alguém, baixa, contida, como se tentasse se esconder, mas estivesse perto demais para ser ignorada. Ela apertou a chave na mão, o metal frio queimando sua pele. Ali, naquele instante, entendeu de uma vez por todas. O que estava dentro do cofre não era apenas um segredo. Era a verdade que alguém havia perseguido sua família inteira para tomar, e agora perseguia ela. E essa verdade estava a poucos passos de distância. Ela permaneceu imóvel no centro do quarto, segurando a chave como se fosse a única arma capaz de mantê-la de pé. O corredor à sua frente estava escuro, mas a sombra no final dele parecia respirar, ganhar forma e intenção. A respiração que ouviu, baixa, tensa, real, vinha de alguém que estava próximo demais para ser um desconhecido qualquer. Era alguém que conhecia seus passos, alguém que sabia o que ela buscava, alguém que provavelmente esteve naquela casa antes dela. A órfã deu um passo cauteloso para trás, aproximando-se da parede para não ficar exposta. O chão rangia suavemente sob seus pés, e a casa parecia reagir a cada movimento, como se estivesse dividida entre protegê-la e entregá-la. A sombra no fim do corredor permaneceu imóvel. Ela tentou chamar. Quem está aí? A casa não respondeu, mas a sombra mudou, sutilmente, como o corpo de alguém que se endireita ao ser descoberto. Ela sentiu o pânico subir pelas costas, mas também sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma chama interna, como se parte da coragem perdida dos pais despertasse nela naquele instante. Aperta a chave com mais força. O silêncio foi quebrado por um passo. Um único passo vindo da sombra, depois outro e outro, passos lentos, calculados, como se a pessoa quisesse que ela ouvisse, como se estivesse dizendo, sem palavras, que não precisava se esconder mais. Ela recuou até sentir o contato frio da cômoda atrás das costas. Sua mente tentava entender se aquela pessoa estava ali, por que ainda não tinha atacado, por que ainda não tinha fugido. Por que observava? E então, algo dentro dela fez sentido. A pessoa não queria matá-la, pelo menos não naquele momento. Queria ver aonde ela iria, queria saber se ela já havia aberto o cofre, queria medir até onde ela tinha chegado.
A sombra deu mais 2 passos e parou perto de onde o corredor começava. O ar ficou tão pesado que parecia impossível respirar. A órfã puxou o diário da mochila e o segurou com a chave. O objeto a ancorava, lembrando-a de que aquela história não começou ali. Estava apenas continuando pelas mãos dela. Ela ergueu a voz, dessa vez mais firme. Eu sei que você esteve aqui antes. Sei o que quer, mas não vai conseguir. A sombra pareceu mover a cabeça como se estivesse analisando as palavras dela, ou debochando delas. Um terceiro som ecoou, mas não era da sombra. Era da casa. Um estalo forte veio do andar de baixo, como se alguém tivesse aberto a porta de entrada. A órfã se virou instintivamente, o coração despencando no peito. Se havia uma sombra no corredor, e alguém abriu a porta. Isso significava que não havia só uma pessoa dentro da casa. Ela não tinha mais tempo. Se quisessem pegá-la, fariam ali mesmo. Se queriam o cofre, ela precisava decidir antes deles. Correu até as escadas sem olhar para trás. O corredor pareceu esticar-se enquanto ela descia, cada passo ecoando como um aviso. A sala principal estava à sua frente. A chave vibrava na sua mão, como se finalmente chegasse o momento pelo qual foi guardada todos aqueles anos. Ela caiu de joelhos diante do cofre, respirando rápido, ouvindo passos pesados descendo a escada atrás dela. O tempo tinha acabado. Com mãos trêmulas, encaixou a chave na fechadura. O metal girou com um som antigo, profundo, que ecoou pela casa inteira. Ela abriu o cofre. E naquele instante percebeu, a verdade não era apenas um segredo, era o motivo pelo qual seu nome ainda existia, o motivo pelo qual seus pais morreram, o motivo pelo qual aquela casa parecia respirar, e o motivo pelo qual alguém estava agora, a poucos metros de distância, pronto para tomar aquilo dela. Mas o que estava ali dentro, aquilo que finalmente viu, não era nada do que ela imaginava. Era pior, muito pior. O cofre se abriu com um estalo seco, profundo, que atravessou a sala como um aviso antigo. Ela sentiu o ar do ambiente mudar, quase como se a casa inteira prendesse a respiração ao mesmo tempo que ela. Dentro do cofre não havia dinheiro. Não havia joias, não havia documentos comuns. Apenas um envelope grosso, amarelado, lacrado com cera vermelha. E um nome escrito à mão. O nome dela. As pernas quase falharam. Com o coração martelando no peito, ela pegou o envelope. A cera estava intacta. Ninguém jamais o abrira. Atrás dela, passos pesados desciam a escada. Alguém se aproximava. A sombra, ou talvez outra pessoa, avançava em sua direção. Mas pela primeira vez na vida, ela não fugiu. Não recuou. Não hesitou. Rasgou o lacre. Dentro do envelope havia apenas 3 coisas. Um documento antigo, uma carta longa e uma fotografia dobrada. Ao abrir o documento, o mundo dela se quebrou de uma forma que não havia como reconstruir. Seu sobrenome não era o que ela pensava. Sua história não era o que contaram. A família que ela acreditou ter sido destruída fazia parte de algo maior, muito maior, do que qualquer pessoa imaginaria. A carta da mãe confirmava: você não foi apenas protegida, foi escondida de todos, inclusive de si mesma. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A fotografia caiu de sua mão. Não era apenas uma foto dos pais. Era uma foto dos pais segurando um bebê recém-nascido. E atrás deles, o mesmo homem da imagem queimada no diário. Presente, segurando o bebê junto deles. O bebê era ela, a identidade daquele homem. O perseguidor, o observador, a sombra. Não era apenas a de um inimigo. Ele fazia parte da família, parte da origem, parte do que foi escondido a vida inteira. A verdade final não foi escrita em palavras. Ela estava na fotografia, estava no silêncio, estava nos passos que agora paravam bem atrás dela. Ela fechou o envelope, apertou a chave e encarou a escuridão que se aproximava. Porque a partir daquele instante ela entendeu. Tudo o que seus pais fizeram, todo o sacrifício, toda a fuga, todos os segredos,
não foram para protegê-la de um monstro, foram para protegê-la do próprio sangue. E agora que ela tinha aberto o cofre, o que a família tentou esconder por uma geração inteira estava vivo novamente. A sombra atrás dela respirou e a história recomeçou, agora na pele dela. Antes de encerrar este vídeo, eu te peço, se esta história te tocou, se te envolveu, se te prendeu do começo ao fim, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo o que você acha que realmente estava por trás de tudo isso. O seu comentário é o que mantém este canal vivo e é o que me incentiva a trazer histórias ainda mais profundas.